Shalom, amados, que sejam bem-vindos em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre cada um de vocês, sobre a minha vida, que estejamos atentos à voz do Senhor nesse dia, que a misericórdia e a graça do Pai esteja sobre nós, amém? Vamos fazer uma oração. Papai, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar porque temos sede e fome de Ti, estamos, ó Rei da Glória, vendo o Teu mover e Teu agir, estamos interessados em Te dar uma resposta de qualidade. Então, vem, Senhor, e opera o Teu prodígio, a Tua maravilha, o Teu sinal no nosso meio, porque cremos, ó Rei da Glória, que Tu estás trazendo coisas novas a nosso favor. Espírito Santo, te convidamos, vem neste lugar e faz uma obra tremenda no nosso meio, em nossas vidas, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, e a Ti, somente a Ti, tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor eternamente. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos ler hoje o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, porventura está saindo à luz. Então, vamos começar de novo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, amados? Amados, hoje o Senhor tem falado algumas coisas comigo a respeito de tempo, remir o tempo, de estarmos com o nosso coração voltado para o propósito eterno do Senhor e começarmos a descobrir esse propósito. Eu creio que isso vai girar uma chave na nossa vida, vai tratar o nosso coração e nós começaremos a andar no pleno propósito de Deus, estaremos encaixados com aquilo que o céu produziu para nós na eternidade passada e a nossa vida vai entrar num lugar de descanso. Então, o Senhor hoje está trazendo para nós essa informação. Eu estou fazendo algo novo. Você não está percebendo? Você não está vendo que já está chegando a luz? Então, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem falado a nosso respeito, daquilo que Deus tem nos direcionado. E nós temos ouvido da nossa liderança, do próprio Espírito Santo de Deus, que se nós começarmos a andar naquilo que o Verbo vivo fala, nós estaremos atraindo para nós o tempo eterno de Deus. E há um segredo no tempo eterno de Deus, amados. Quando nós entramos naquilo que é aquilo que Deus preparou para nós na eternidade passada, a nossa vida ela começa a receber uma aceleração, ela começa a receber o sim e o amém de Deus, e ela começa a entrar no novo estágio, numa nova manifestação do próprio Deus a nosso respeito. Vê o que ele está falando: eis que porei um caminho no deserto. Deserto, amados, normalmente representa aquele lugar onde nós estamos passando por escassez. Às vezes nós até vemos na palavra de Deus: você me leva, né, em Oséias, você está me conduzindo ao deserto e ali o Senhor vai revelar o meu coração. Nós vemos em Deuteronômio 8, que também fala a respeito do deserto ser um lugar de humilhação no nosso coração. Mas o Senhor aqui, ele está falando de colocar um rio. Aliás, ele está falando de um caminho no deserto. Ele está falando de nos ensinar a andar no meio de uma terra árida. Amados, este mundo que aqui está, verdadeiramente é um deserto. Nesse lugar que nós estamos, ele não traduz que é o mundo, ele não traduz aquilo que é o nosso céu. Então, Deus precisa trazer este caminho para nós andarmos nele. E esse caminho, amados, ele vai produzir em nós um eterno peso de glória para as nossas vidas. Então, nós precisamos nos abrir ao mover do Espírito Santo para receber esse novo. Eu estou fazendo uma coisa nova, rios no ermo e caminho no deserto. Então, nós precisamos aprender a falar para Deus: Deus, nesse deserto haverá manifestações sobrenaturais. Porque às vezes nós entendemos que esse caminho no deserto é um caminho de escassez. Não, Deus está falando, se Deus viesse para manter a gente num caminho de escassez, ele não faria verdadeiramente um caminho nesse lugar que já é deserto, num lugar de escassez. Não, ele está falando: eu vou fazer algo novo. Então, o que o teu coração e o meu coração tem ansiado para esse tempo? O meu coração tem ansiado o descanso que Deus tem produzido para mim em Cristo Jesus. Nós temos falado a respeito de paternidade, de tempo, de coisas novas. Temos falado a respeito de andarmos no verbo, que é a palavra viva a nosso favor. E nós precisamos, amados, entender que quando Deus ele quer manifestar algo novo, ele vai falar. Quando Deus quer colocar rios no ermo, ele quer trazer novidade de vida, ele quer trazer abundância, que a água, amados, ela traz vida.
Quantas coisas, quantos lugares nós vamos começando, porque ali se achou uma fonte de água. Pode ver, Abraão, Isaac, eles procuraram cavar poços para que ali pudesse haver sustento, para que ali pudesse haver crescimento, a água é fundamental. E o Senhor está falando, eu vou trazer um rio no ermo, num lugar escondido, num lugar escuro, eu vou trazer um rio diferenciado, eu vou colocar, eu vou mudar ambientes espirituais que cercam a vida de cada um de nós. Então, nós precisamos, amados, começar a entender e crer naquilo que Deus está falando. Há um projeto de Deus para mim e para você. E quando nós descobrimos esse propósito de Deus, a nossa vida vai verdadeiramente começar a florescer. Amados, hoje nós fizemos uma intercessão a respeito da vida de Paulo. E foi muito bom isso, porque Deus me deu um entendimento que eu não tinha. Que Paulo, amados, numa das suas manifestações, ele produziu algo que ficou para a eternidade, alcançou os nossos dias. Quando Paulo estava, Atos 28, quando Paulo estava ali naquela ilha de Malta, e ele estava apanhando gravetos e uma serpente se lhe segurou na mão, o que aconteceu? Paulo chacoalhou a serpente no fogo e aquela serpente verdadeiramente perdeu a vida ali. Então, o que acontece, amados? Hoje eu fui fazer estudos, e já há algum tempo eu já sabia disso, mas hoje fui confirmar. A ciência diz que aquele tipo de serpente, ele não existe mais, ela não existe mais naquela ilha. Então, amados, veja o que Paulo deixou para nós. Sabe por que ele pôde deixar para nós? Porque ele tinha uma voz de comando. Deus tinha feito para ele um caminho para ele trilhar nesse mundo, nessa terra. E esse caminho que Deus trilhou para Paulo, e ele obedeceu a esse caminho, o livrou de várias perseguições de morte. O mar o perseguiu, a tempestade o perseguiu, o maremoto lá, as ondas, né? Vamos colocar assim, o perseguiram. O navio foi estraçalhado pela voragem ali, pela força das águas, e ele chegou inteiro naquele lugar que era a ilha de Malta. Aí venceu a voragem do mar, aquele povo falou, nossa, mas agora uma serpente se apega à mão de Paulo, então esse rapaz está sendo buscado pela justiça divina, porque eles eram supersticiosos e achavam que Paulo estava sendo perseguido pela morte. Mas o que Deus estava verdadeiramente fazendo sobre a vida de Paulo, ainda que a morte se levante contra você nesse deserto, eu tenho caminho de vida e essa vida vai te guardar, essa vida vai te proteger, essa vida vai te levar até o lugar onde você precisa ir, porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito eterno, eu vou fazer um caminho, eu vou fazer um rio para você, onde a tua vida vai fluir aquilo que o meu Espírito tem para você. Não é mais Paulo coordenando a vida dele, ainda que muitos teólogos e outros assuntos outras pessoas falem o assunto de Paulo ter saído do propósito eterno de Deus, mas naquele momento Paulo estava fazendo uma caminhada de chegar até o lugar onde Deus tinha falado para ele, olha, importa que você vá naquele lugar e você pregue a respeito do meu nome. Então, amados, nós precisamos entender que quando nós começamos a buscar a presença do Senhor e nós entramos na presença do Senhor, o deserto, ele vai sendo para nós, se nós estivermos ligadas em Deus, vai começar a ser um caminho. Se nós começarmos a buscar a Deus, nós vamos entender que esse caminho é manifestado pela audição daquilo que é a palavra de Deus a nosso favor. Nós não podemos mais continuar uma igreja imatura, uma igreja, amados, onde a manifestação de Deus, ela não chega a tocar a nossa vida para a obediência. Às vezes nós estamos justamente nesse deserto, sem um caminho, porque não estamos ouvindo a voz de Deus. A palavra de Deus, no mesmo livro de Isaías, diz, esse é o caminho, anda por ele. Então, nós precisamos começar a ouvir a voz do Senhor. A palavra lá em Isaías fala que nós vamos ouvir os nossos mestres dizendo, este é o caminho, anda por ele. No livro de Salmos fala, e sob a minha vista eu vou te dar conselho, eu vou te ensinar o caminho que é útil. Então, para isso acontecer, amados, para a paternidade de Deus, a paternidade da eternidade começar a se manifestar em nossas vidas e nós começarmos a andar em lugares espirituais que verdadeiramente nos levarão ao descanso, nós precisaremos começar a ouvir a voz de Deus. Amados, a palavra de Deus diz que há muitas vozes no mundo e todas elas têm significado.
Hoje estávamos conversando um pouquinho antes com a irmã Fátima aqui, então o que ela estava falando, vozes, vozes, e isso, a parte de vozes, amados, não é algo que vem só contra ela, é algo que vem contra nós. A palavra de Deus sai para nos liberar bênção, a palavra do adversário sai para impedir a bênção, para chocar com a bênção, para nos tirar do caminho de Deus, para nos tirar dos propósitos eternos de Deus. Então, nós precisamos, como igreja do Deus vivo, ter um ouvido afinado, afiado com a palavra de Deus, amados, para que o adversário, com os seus ventos de doutrina, com as suas palavras malignas de distração, de distorção, de acusação, né, como temos ouvido, a palavra de confusão, para que ela não fique arraigada, para que ela não encontre pouso na nossa vida, e aí nós vamos ficar paralisados, porque a manifestação das trevas, a maioria das vezes vem para quê? Para nos deter. Por que que ele lança medo em nós? Para nos deter. Por que que ele traz confusão em nós? Para nos paralisar. Por que que ele faz com que as nossas coisas que olhamos, os nossos problemas, ele procura fazer ficar grande, para nos paralisar? Quantas vezes você e eu, nós olhamos para uma coisa e nós falamos, não vou conseguir vencer, não vai dar certo isso. Daqui a pouquinho você passa e fala, nossa, mas só isso? Por que foi só isso? Porque havia um pacote de mentira maximizado, alterado de tamanho, colocado como um zoom, assim, na nossa frente, e nós ficamos morrendo de medo. Então, amados, nós precisamos entender que Deus está trazendo sobre nós um jugo diferente. Deus está trazendo sobre nós uma manifestação de um boi que é mais forte. Eu quero entrar agora um pouquinho numa outra oração que eu fiz essa semana, Max, a respeito de uma palavra que eu vi, a palavra cresceu no meu coração, uma palavra muito tremenda, que fala a respeito do alívio, do descanso. E uma vez o meu esposo, o Senhor deu uma revelação para ele a respeito de um boi mais forte. Ele ouviu também uma palavra de um pregador, e esse pregador falava a respeito do vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai o meu jugo e alcançarei descanso para as vossas almas. E eu quero falar um pouquinho a respeito do boi que é colocado junto com aquele que pega o jugo. O que é o jugo? O jugo é uma canga. Dois bois estão andando no mesmo lugar para arar a terra, e existe um boi mais velho, que normalmente ele é colocado junto com o boi mais novo. Só que o boi mais velho, ele é mais forte, mais experiente. Ele é um boi, amados, que tem poder de arrastar aquele que está chegando agora para debaixo do jugo. É isso que Jesus está falando. Olha, você quer descanso para a sua vida? Se amarra a mim, que sou o boi mais forte, mais experiente, que já morri, já ressuscitei. Entra comigo nessa canga e deixa eu te levar para arar esse território, essa manifestação dessa terra tão terrível, tão dura, que parece que nada vai para frente, que nada vai acontecer, amados. Sabe por que Deus está falando isso? Porque aí nós vamos ter descanso. Só que nós precisamos nos amarrar a esse boi e permitir, amados, que ele nos leve. Imagine um boi bravo e inexperiente sendo colocado junto com um tourão mais forte, com um boi mais forte, e ele vai tendo que entrar debaixo daquela mesma canga que faz com que os dois tenham que andar juntos. Então, o boi daqui, vamos supor que é o boi mais novo, o boi rebelde, ele vai pular, vai sapatear, não vai querer andar, mas esse boi aqui continua firme, passo a passo. Passo a passo. E esse aqui, ainda que seja arrastado, daqui a pouquinho ele vai entrando debaixo da canga, daqui a pouquinho ele vai entrando debaixo daquela mansidão, daquela humildade, porque a canga não vai permitir que ele pule. Aquela canga, amados, vai fazer, não, é aqui. E sabe o que é essa canga? É a palavra de Deus, é a voz de Deus. O boi mais forte é o Cristo vivo ali, falando, vem por aqui, vem por aqui. O boi mais forte, ele vai mostrando, é possível. Olha, eu tenho força, mas eu sou manso e humilde de coração. Vem nesse caminho que eu estou te ensinando, vem por aqui. E como que esse caminho no deserto vai se manifestar? Nessa terra dura, nessa terra árida, nessa ausência de perspectiva, como que ela vai manifestar ali e trazer para nós um lugar de verdadeiro descanso? Através da palavra de Deus, daquilo que é a frequência da voz de Deus no teu ouvido. Nós precisamos começar a entender e reconhecer que somos ovelhas. Sabe o que ovelha é, amados? Ovelha é um bichinho burro.
Vocês já ouviram como que é a ovelha descrita pela ciência? A ovelha é um bichinho burro. Se ela cair com as perninhas para cima, o pastor tem que vir levantar, porque senão ela morre. Ela tem que passar um tipo de uma limpeza na orelhinha dela, no narizinho dela, porque senão senta bicho e os bichos vão começar a atrapalhar a respiração. Ela também tem problema das moscas, às vezes sentar no ouvido, e aí precisa vir o quê? O pastor e limpar com a água da palavra para tirar aquilo que está querendo corromper a caminhada da ovelha. Então, a ovelha é um bichinho dependente. E que coisa maravilhosa que eu estava orando. Hoje o Senhor está me dando para falar a respeito das orações que eu fiz essa semana. E eu gostaria que isso entrasse pelo Espírito de Deus muito profundamente no seu coração. Porque a palavra de Deus para os nossos dias, um alinhamento com a voz do Senhor, porque agora nós estamos numa temporada de ouvir a liberação de muitas vozes. Ah, irmã, isso sempre acontece, sim, mas o adversário tem intensificado, porque nós estamos no tempo de liberação da palavra viva, e logicamente, assim como vem a palavra viva, o adversário vai procurar trazer o quê? Trazer uma mentalidade que fique cativa e não avance. Quantas pessoas nós estamos vendo paralisadas? Sabe por quê? Porque existe como que eu posso dizer? Uma manifestação tão forte de pensamentos que estão fora da palavra, Marcos. Pode reparar como tem crescido a manifestação de que Deus não é necessário em lugar nenhum. Como tem crescido o humanismo no nosso meio. Como tem crescido tanta coisa contrária ao poder do nosso Deus. Como a família está sendo dilapidada, está sendo agressivamente bombardeada. Não, agora pode trisal, agora pode quarteto, agora pode isso, pode aquilo. Agora nós podemos legitimar esse tipo de família aqui. Amados, todo mundo está vendo isso como normal. Por quê? Porque os valores da sociedade mais tradicional, os valores, eu não vou colocar nem tradicional, os valores eternos da palavra de Deus estão sendo confrontados e afrontados. Agora, nós, como essas ovelhas, amados, nós precisamos entender que Deus, quando ele fala na Bíblia, lá em João, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele fala assim: eu as conheço e elas me seguem. Me veio uma esperança tão gloriosa quando ele falou: eu as conheço. Sabe qual entendimento subiu ao meu espírito? Que o nosso Cristo vivo olhou para trás, olha para trás e está vendo se aquele rebanho está seguindo. Ele as conhece, ele conhece você, querido. Ele conhece você, querida. Então, ele vai perceber que se você não estiver, ele vai olhar e vai falar: opa, cadê aquela? Eu a conheço, eu conheço todas elas, eu sei quem está faltando. Ele vai atrás, porque ele vai perceber que ela não está seguindo. E ele fala que ela ouve a voz dele e segue, porque ela ouve a voz dele, por aqui, por aqui, por aqui. Então, Deus está falando: filha, você está numa guerra de palavras. Você está numa guerra onde o adversário tem se levantado para te deter, para se opor, e ele vai usar o pensamento, ele vai usar a vontade, ele vai usar a emoção. Existem tipos de demônios, amados, que são dominadores de mente, dominadores de vontade, dominadores de emoção. Eles começam a soprar os seus dardos incendiários. E esse caminho que Deus falou, que nessas circunstâncias áridas, nesses desertos, nesses ambientes espirituais, que são ermos, que são desertos, Deus está falando: eu tenho condição de colocar para você um caminho diferenciado, um caminho de proteção, onde o meu Espírito lança luz sobre aquilo que poderia ser o ermo, sobre aquilo que poderia ser o escondido, sobre aquilo que traz opressão. Deixa eu fazer isso, deixa eu mudar o teu ambiente espiritual. Por quê? Porque eu quero ensinar você a ouvir a minha voz. Amados, a situação está tão terrível que nós temos projetos preparados já para que as frequências daquilo que o adversário quer implantar na mente humana, existem projetos científicos avançados para estabelecer isso através de ondas sonoras, para que exista uma telepatia maligna que entre na sua mente e dê comandos ao teu tipo de pensamento. Não é só uma cultura que está sendo disseminada no meio da sociedade de uma maneira geral. Tenha medo, olha o Covid, tenha medo, olha a guerra, seja prostituído, olha a fulana dançando, tenha medo, olha a manifestação dos demônios aí, em tudo quanto é coisa.
tenha medo, se prostitua, aceite isso como normal. Não, amados, é pior do que querer lançar uma cultura que vai denegrindo, vai dilapidando os valores da palavra de Deus. Não, não é apenas isso, mas um tipo de frequência tecnológica levantada pelo adversário para nos escravizar a um tipo de pensamento. E às vezes vai falar, vai precisar de fone de ouvido. Não vai. É tão avançado que não precisa de fone de ouvido. Nós precisamos entender, amados, que nós estamos numa guerra espiritual. Mas o Senhor tem falado para nós, vocês querem viver acima disso? Busquem a paternidade do Pai da eternidade. Busquem entrar no meu propósito, procure descobrir, ao invés de nós ficar falando, eu vou ficarmos falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou implantar aquilo, eu vou mudar de profissão. Não, vai aos pés do Senhor e começa a falar qual é o teu propósito eterno para a minha vida. Qual é o teu propósito eterno para a minha família? Qual é o teu propósito que está lá na criação, onde o Senhor escreveu todos os meus dias naquele livro? Revela para mim. Onde está a linha para eu começar a puxar e começar a caminhar em cima disso? Para que eu encontre descanso. Vou voltar ao boizinho bravo, ao boi forte, que é o nosso Cristo vivo. O nosso Cristo vivo começa a colocar essa canga em nós, e ele começa a dizer, é por aqui, vamos por aqui, olha, a minha palavra está falando isso, a minha palavra está falando aquilo. Ele vai sorrir para nós, vai falar, não, continua, você está indo bem, daqui a pouquinho essa rebeldia passa de uma vez. O Espírito Santo nos dará capacitação, amados, daqui a pouco estarmos pacificados, e aquilo que nós vamos fazendo vai começar a saltar para a vida eterna, como aquilo que Paulo fez na ilha de Malta. Quando ele chacoalhou aquela serpente, amados, como eu já disse, houve uma manifestação tão poderosa que não tem mais serpente, aquele tipo de serpente na ilha de Malta. O que eu e você queremos produzir? Nós queremos produzir para o temporal ou para a eternidade? Agora, para produzirmos para a eternidade, nós precisamos estar debaixo do propósito da eternidade. Agora, como vamos produzir isso se não temos entendimento do que Deus falou a nosso respeito, a respeito da tua família? Eu estou interessada em produzir algo que destrua o mal até o dia em que aqueles vão viver 2000 anos, alguém destruiu o mal. Houve um momento em que alguém chacoalhou a cobra da mão e foi tão impactante no reino espiritual que as serpentes não podem mais entrar nessa ilha. Esse tipo de manifestação de mal não entra mais na minha casa. A prostituição não entra mais na minha casa. A enfermidade não entra mais na minha casa, porque houve alguém que se posicionou para valorizar aquilo que Cristo fez na cruz e começou a bater, amados, contra os ditames das trevas. Começou a se levantar e falar, prostituição na minha casa não, lesbianismo na minha casa não, macumbaria na minha casa não, espiritismo na minha casa não. Começou a entender os ditames daquilo que é a cultura. Ideologia de gênero na minha casa, não. Corrupção na minha casa, não. Comunismo na minha casa, não. Toda uma manifestação daquilo que o adversário quer trazer, batendo contra os princípios da palavra de Deus, nós vamos dizer não, porque nós entendemos o propósito eterno do Senhor e nos posicionamos. Para isso, precisamos conhecer mais a Deus. Conhecer melhor a palavra dele, conhecer aquilo que ele quer para nós, qual é a tua vontade perfeita para mim, Jesus, amado, e não se intimide, porque às vezes estamos tão envolvidos com o nosso próprio projeto, que para Deus tirar as nossas vidas do projeto, ele vai ter que lapidar algumas coisas, às vezes vamos sofrer um pouco, sim, mas eu quero te dizer que vai valer a pena. Vai valer a pena Deus começar a falar, tira isso, tira aquilo outro, e nós vamos começando a entrar no descanso. Porque o boi, amados, forte, ele traz descanso para nós daqui a pouco, porque daqui a pouco já estamos no passo dele, no ritmo dele, estamos entrosados com ele, e as coisas começam a fluir. E aquilo que precisa ser verdadeiramente plantado já está com a sua terra arada. Amados, a palavra de descanso e de alívio é muito forte. Nós precisamos entender que se somos uma igreja que queremos só alívio, ou se somos uma igreja que queremos descanso. A igreja do alívio, amados, ela pega o seu pacote de problemas e fala assim, está aqui, Jesus, pode ficar. Deus gosta de que nós façamos isso. Ele ama. Quando nós entregamos para ele aquilo que está tão pesado no nosso coração,
Aquilo que está tão difícil, ele ama mais, porque ele quer ser bom, ele quer ser maravilhoso, ele quer ser bondoso conosco, ele quer nos alegrar, então ele tira aquilo, e a palavra de Deus diz, né, que haverá alívio para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é isso que ele está falando? Então, você está cansado, está sobrecarregado? Entrega. Está oprimido? Entrega. Só que a segunda parte é a mais importante. Nós, muitas vezes, como igreja, estamos liderando pessoas, ou estamos ensinando as pessoas, ou doutrinando as pessoas só buscarem alívio. Resolve meu problema, resolve meu problema, resolve meu problema. Alívio. A minha casa, meu carro, preciso de uma prestação, preciso mudar o cabelo, preciso isso, preciso. Mas o Senhor está falando assim, tomai agora de mim o meu jugo, para que vocês encontrem descanso. O descanso é Hebreus 4. O descanso é o descanso eterno do Senhor para a nossa vida. O descanso é nós nos amoldarmos à cultura do reino de Deus. O descanso é nós estarmos firmados em algo chamado fé. O que ele fizer está bom. O que ele fizer está bom. Ai, mas irmã, eu estou sofrendo tanto. Você vai sofrer sim. Não vou mentir para você. Não vou pregar um evangelho cor-de-rosa, lá. Tudo bem. Não. Vai ser pauleira. Nós vamos ter que chorar, amados, porque a nossa carne ela é terrível. A palavra de Deus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E no que a carne é fraca? Para obedecer a Deus, porque ela não pode obedecer a Deus, porque ela é a manifestação da natureza das trevas em nós. Então, a carne precisa ir para a cruz. Então, amados, o que Deus está falando nessa variedade de exemplos que eu estou dando aqui, a respeito de nós entrarmos num tempo em que Deus possa gerenciar a nossa vida debaixo do conselho da sua vontade, que é a palavra de Deus, que é a canga. O que eu estou querendo dizer que Deus está falando, olha, vocês não estão percebendo para onde eu estou conduzindo vocês, eu quero conduzir vocês para um descanso, não quero simplesmente aliviar a vida de vocês, eu quero dar salvação. Eu quero trazer poder sobre a vida de vocês, eu quero trazer graça sobre a vida de vocês, eu quero trazer glória sobre a vida de vocês, eu quero ensinar vocês a andar em lugares altos. Eu quero trazer descanso verdadeiro, onde vocês vão parar de lutar contra o tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo outro. Amados, mas eu fui percebendo na minha vida, eu falava, não, isso aqui eu não vou vencer, não. Não, Jesus, mas é muita coisa, não vai dar. Aí, de repente, amados, eu sentava e olhava, organizava tudo. Vi uma graça sobrenatural do Senhor. E aí eu consegui organizar todas as coisas, amados, e era maravilhoso eu perceber aquilo. Por quê? Porque, no caso, eu estava vendo que a palavra e o poder de Deus estava sobre a minha vida. Para quê? Para colocar as coisas no lugar, porque o Senhor é Deus. E é isso que Ele está fazendo, é isso que Ele quer fazer. É isso que o Senhor, Ele quer trazer para as nossas vidas. Ele quer trazer um tempo onde nós entendamos que há, sim, possibilidade de rios no ermo e caminho no deserto. Ele está buscando um povo que creia nisso. Uma coisa nova Deus está fazendo. Agora, que novo que é esse que eu olho para mim e vejo que parece que está tudo paralisado? Só está paralisado porque às vezes nos falta o descanso da fé. Amados, a palavra que eu ouvi, o jovem trouxe a respeito dos leprosos. Apenas um encontrou o descanso da fé, os outros 9 ficaram no alívio. Olha que coisa terrível. Que igreja você é? Você é a igreja do alívio ou é a igreja do descanso? Só um entrou no descanso. Vai em paz, a tua fé te salvou, encontrou descanso para sempre, para a eternidade. 9, me alivia, eu estou com lepra. Me alivia, eu estou com lepra, eu estou doente, eu estou enfermo. Me alivia, eu quero isso, eu quero aquilo. Me alivia, me alivia. Aí Deus vem e fala, eu não quero apenas isso, eu quero fazer isso sim, porque eu sou bom, mas eu quero te ensinar a andar debaixo do meu jugo. Eu quero te dar a fé. Olha, mas não vou. Cadê os outros? Onde estão os 9? Como aquele meu irmão falou, ele falou assim, não, ele não queria mostrar. Vocês me reconheceram? Não, ele não está preocupado com isso, amados. Deus ele é pleno. Mas ele estava ocupado, sabe do quê? Nossa, eu tinha mais para vocês. Então, nós precisamos entender que Deus tem mais para nós. Rio do ermo, caminho no deserto.
coisas sobrenaturais, lugares impossíveis de passar. Ele fala, não, você passa. Lugares impossíveis de serem transformados, Deus fala, você transforma. Ah, mas eu que vou transformar, pastora? Eu que vou transformar, irmão Fátima? Não, é o Espírito que entrou dentro de nós e falou, vai que eu estou com você. Rio no ermo, caminho do deserto, paternidade. Paternidade eterna sobre a tua vida, sobre a minha vida, gerenciando o propósito eterno do Senhor para você e para mim. Mas para isso é preciso dar crédito à frequência da voz do Senhor e pedimos para Deus, Deus, não permita que o meu ouvido esteja com coceira. Nos últimos dias, os espíritos enganadores estarão enganando a muitos. Se possível fosse, enganariam até os eleitos, porque as pessoas estão com coceira no ouvido, querendo ouvir um evangelho de alívio. Deus te cura, mas você não se compromete. Deus te cura, mas você não se envolve. Deus te cura, mas você não quer o jugo dele. Deus te cura, mas você insiste em falar, estou no deserto, estou no deserto, estou no deserto. Ó dia, ó céu, ó dor. Aí Deus vai falar para você, filha, eu vou pôr um caminho nesse deserto. Mas anda por ele, anda no som da minha voz. Ai, mas vai ser difícil? Vai ser difícil sim, mas haverá recompensa. Vai ser difícil sim, mas vai valer a pena. Vai ser difícil sim, mas quando você acordar, você vai ser parecida com o Deus que você serviu. E isso, amados, nós decidimos aqui e agora. Cada uma das nossas escolhas, ela vai determinar o nosso futuro e o nosso presente. Estava faltando essa para eu terminar. Eclesiastes capítulo 3:15. O que é agora já foi lá no passado. O que será lá no futuro também já foi lá no passado. Mas Deus pode vir e mudar o teu passado. Teu passado foi de tristeza, teu passado foi de dor, teu passado foi de plantação horrível, tenebrosa, maligna. Ele entra lá com você e ele começa a arrancar tudo aquilo que foi plantado no passado. Você vai ouvindo a voz dele, você vai permitindo aquela canga, aquele Deus que começa a te ensinar a ser manso e humilde de coração. O que ele vai fazendo? Ele vai trabalhando na sua vida e fala, filha, isso precisa de arrependimento. Você vai arrepender, tirar algo que viria te cobrar no presente. Aí ele vai falar mais outra coisa, filho, precisa disso aqui, ó. Aí você vai lá, pelo arrependimento, ele vai e arranca outra coisa que bloquearia totalmente o teu futuro. Paulo conseguiu isso. Você e eu também podemos conseguir isso. Mudar o nosso futuro, mudar o nosso passado, através do sangue de Jesus Cristo. Ah, mas eu vou deixar de viver o que eu vivi. Não, você vai remir o que você viveu. Você vai redimir e colocar o teu futuro e o teu presente para funcionar de acordo com a palavra de Deus. Quantos de nós hoje queremos isso? Se você quer isso, fale com o teu Deus agora. Nós temos só 4 minutos para encerrar. Comece a falar com o Senhor teu Deus agora e fale, Pai, eu preciso da tua eternidade. Comece a clamar pela eternidade do Senhor, para que a porta da eternidade entre na tua vida e comece a fazer um reboliço santo aí, em nome de Jesus. Papai, estamos diante de ti crendo que há para nós, para nossa casa, nesse tempo, agora, rios no ermo, caminho no deserto, porque nós te convidamos, Deus da eternidade, Pai da eternidade, entra nas nossas vidas e começa a trazer o senhorio dessa paternidade. Nós queremos o boi mais forte, nós queremos o boi mais velho, nós queremos o boi já adestrado, para entrar conosco e começar a arrancar as nossas rebeldias. Coloca a canga da tua palavra em nós, para que nós, ao ouvirmos o som da tua voz, venhamos a não nos estribarmos, não pularmos, ó Rei da Glória, não quebrarmos a canga, mas ficarmos humildemente aprendendo de ti, comendo de ti, recebendo mansidão, recebendo ensinamento, recebendo poder de ti, para andarmos de acordo com o conselho da tua vontade. E aquilo que é eterno, e é bom, é perfeito, é agradável, estabelecerá sobre nós. Faz isso em cada casa que ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, faz isso em cada vida em particular. Faz isso, ó Rei da Glória, e manifesta. Amanda, te cai. A força do teu poder, Pai, lares que estão debaixo do temporal, e Satanás está roubando, Satanás está matando, destruindo, Pai querido, onde o espírito de roubo entrou, está tirando, arrancando, ó Rei da Glória, tanta coisa que era para ser linda, maravilhosa, papai, e o adversário estragou a vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, entra com a tua eternidade e começa a manifestar a força do teu poder, a força do teu amor, e dá tempo de vida para cada um daqueles que ouvirem essa palavra, que se posicionem, ó Senhor, que não tema o sofrimento, papai, mas antes do coração, entre de coração limpo para esse novo tempo. Uma coisa nova Deus está fazendo. Vocês não estão percebendo?
Faz esta obra, papai, em nome de Jesus, porque cremos que o Senhor é maior. A tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia estará sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, fique com esta palavra, medite nela, peça para Deus trazer entendimento, flua nela, viva dentro dela. Não saia da dimensão da eternidade. Busque a eternidade com toda a tua força. Busque a face do Deus vivo, o Deus da eternidade, e a luz do rosto dele vai mudar toda a circunstância da tua vida. E vai valer a pena. E você será pleno, completo. Você estará no descanso do Senhor teu Deus, teu Paizinho. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até sábado, Santa Ceia do Senhor. Celebração para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.